Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram do Centric, nessa segunda-feira à noite, mais uma noite deliciosa, porque estamos aqui esperando o professor Ronaldo Pazini, que é o nosso convidado dessa noite de conversa de professor. Boa noite, Simone, seja bem-vinda. E nessa noite, nessa conversa de professor, recebendo um convidado tão especial, a Jeane. Boa noite, Jeane. Nós vamos falar dos desafios para ensinar e aprender durante a pandemia. Como que é que está sendo aí essa vida de professor? Nós aqui no interior de São Paulo, o professor Ronaldo lá na Grande São Paulo, capital, e juntos desenvolvemos aqui um trabalho muito sincrônico, onde muitas coisas nós acabamos... o professor está chegando aqui. Boa noite. Aguardando a entrada dele. Boa noite, Lia, Simone, a Jeane. Buenas noites, Jeane. Olá, professor. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Boa noite. Letícia, como vai? Muito bem, feliz com a sua presença aqui no Centric, nessa conversa de professor, né? Um tempo para nós pararmos e podermos refletir sobre como que é, né, professor, ser professor hoje, quais os nossos desafios, né? O que que é ensinar, o que que é aprender. Eu fico muito feliz, na verdade, uma alegria para mim recebê-lo aqui no Centric, né? Em nome da Ana também, para podermos aprendermos juntos, né, nesse novo momento. Então, seja bem-vindo, professor. Legal, Letícia. Eu que agradeço o convite, né? Um prazer estar aqui com vocês essa noite. E vamos bater um papo aí, vamos conversar sobre esse momento desafiador que a gente está passando, né? Mas com certeza com a possibilidade de crescimento, com a possibilidade de aprendizado, né? Então, eu queria já de início parabenizar o Centric pelo excelente trabalho, a todos os professores que fazem parte desse grupo, né? Aos alunos que estão entrando aí, tenho certeza que a gente vai sair daqui melhor do que a gente está chegando. Sim, e começar, né, até dizendo que nós nos encontramos pelas redes sociais, né, professor, num trabalho que identificamos uma sinergia muito grande entre o nosso trabalho, o Centric, e até o que o professor realiza em São Paulo, não é, com os adolescentes, o trabalho de qualidade de vida, Exato. as competências socioemocionais, né? Fiz uma participação, quero agradecer, muito querida lá com os jovens, né, que o professor, da turma do professor, e então nós estamos assim muito contentes mesmo por esse momento. Para nós podermos, né, iniciar essa nosso bate-papo, e nós combinamos que seria um bate-papo, né? Porque eu acho que é isso que é o bacana, às vezes nós podemos parar para refletir com perguntas, né? O filósofo gosta de perguntas, né, professor? Quando nós falamos de ensinar e de aprender, nós aqui enquanto Centric, nós defendemos, acreditamos muito, né, que a própria ideia que nós só conseguimos ensinar alguma coisa, não é? Quando nós mesmos, professores, passamos pelo processo de aprender, não é? E aí a pandemia trouxe isso, não trouxe, professor? Esse momento agora, assim, de ter que... Nós estamos tendo que aprender novamente. Hoje ainda falei para uma turma que nós iniciamos no remoto, aí nós fomos para o híbrido, metade em casa, né? Metade depois na escola. E agora nós voltamos ao interior, volta todo mundo novamente para o remoto. Então, assim, eu ainda falo para eles, cada semana é um desafio novo e é uma maneira nova de aprender. Durante a minha aula hoje com o nono ano, um nono ano incrível, eu fiz uma pergunta para eles. Se eles achavam que a pandemia, eles tinham aprendido alguma coisa. Eu estou começando até com essa provocação, professor, porque você também acompanha os seus alunos, né? Eu tive o prazer de conhecê-los. E quantas coisas, né, que eles trouxeram naquele nosso encontro. E a resposta do meu aluno foi assim, professora, eu acho que quem mais aprendeu foram os professores. Porque para nós, a tecnologia já era algo que nós já conhecíamos, né? Mas os professores tiveram que reaprender a ensinar. Eu achei isso muito interessante, né? Essa fala dele. E aí, e para vocês aí, professor, como é que foi essa questão de reaprender a dar aula, de reaprender a ser professor, do que a pandemia agora, né? Nesse contexto É. da educação? Olha, Letícia,
Acho que o começo de tudo é um pouco mais complicado, né? A gente já está falando de um ano de pandemia, um ano dessa questão online, né? E quando começou, realmente, acho que foi mais difícil para uma certa adaptação, né? Porque a gente estava acostumado, olho no olho, ver o aluno na sala de aula, saber como é que estavam as coisas, chegar ali do lado, perguntar se estava entendendo o conteúdo, enfim. E depois, quando a gente perdeu esse contato, que a gente ficou mais distantes fisicamente, muito a gente demorou, acho que, para se conectar, né? Não se conectar só pela internet, que aí é uma outra questão também que a gente vai falar um pouquinho, né? Mas se conectar em termos de entender como que é essa metodologia de você passar o conteúdo e você não conseguir olhar de perto o seu aluno, porque a gente aqui está conversando, pode ser que tenha gente aí fazendo uma outra coisa, mexendo no celular, ou pode estar, enfim, fazendo outra coisa que na aula também acontece isso, né? Por mais que a gente pede para ligar a câmera, para a gente ficar tentando observar ali como é que está a atenção, então acho que demorou um pouco para você entender essas questões e os alunos também entender que aquela aula, né, sendo online, ela é presencial. Então, ser presencial é participar da aula, é perguntar, é tirar dúvidas, né? E com certeza a gente aprendeu a lidar com isso, né? Uma coisa que a gente tinha uma certa dificuldade no começo. Hoje, depois de um ano de pandemia, eu vejo que a gente evoluiu muito, né? Recentes estudos mostram que a gente evoluiu 20 anos aí em um ano em termos dessa questão de conectividade, em questões online, né? Eu vejo que a gente ainda pode melhorar, principalmente pela qualidade da conexão de internet, né? Aqui na minha cidade, às vezes a gente trava, a gente fica sem internet. Meus alunos também passam por essa dificuldade, né? Por não ter uma rede tão boa na casa, né? Na própria residência. Então, eu vejo se melhorar essa questão da internet, a gente melhorar essas nossas ferramentas de avaliação, que o aluno está realmente distante, a gente consegue ter um pouco mais de qualidade. Tem dificuldades, eu vejo em algumas matérias, né, que você precisa estar mais próximo, como a matemática, a física, por exemplo, os alunos do ensino médio, né? Eu não leciono nessas disciplinas, eu leciono em outras, né? Mas eu tenho aí praticamente 300 alunos do ensino médio hoje fazendo atividades comigo. E eles falam para mim, professor, as mais difíceis são essas matérias que são muito técnicas e que você precisa de um suporte maior, porque quando você fica com dúvida, você não consegue tirar dúvida, às vezes naquele momento o professor não consegue responder, então é um pouco complicado. Mas acho que a gente superando esses desafios, a gente ainda vai evoluir ainda mais. Sim, e na verdade eu quis começar até falando sobre isso, professor. Eu e minha caneta, né? O professor tem mania, né? Tá segurando um lápis, uma caneta. Porque, na verdade, uma coisa que eu achei assim, muito bonita do seu trabalho e que tem uma sincronia com a filosofia para crianças, com o que que eu realizo lá com o nono ano do ensino médio, é que quando nós falamos assim, olha, do aluno ser protagonista, é possível sim o aluno colocar a mão na massa, é possível ele fazer publicar, provocar as redes sociais, a comunidade a pensar e refletir. Ainda eu acredito que tem algumas pessoas que falam assim, como? Na pandemia, né? Nós estamos na frente da tela. Não, mas é possível ter interação na tela. Não é? A gente fala, é possível, é claro que nós perdemos muito isso do olho, né? Eu ainda falo para eles, abrem as câmeras. Eu preciso ver o olhar de vocês, pelo menos. Dá para falar com um monte de bolinha, não é mesmo? Não é na tela. Então, assim, eu quero vê-los. Mas isso é possível. Eu acho que até o nosso convite de estar aqui com esse professor aqui incrível na nossa live e até, né, vários alunos que participam do seu projeto, é realmente para poder dizer assim, quantas coisas nós realizamos nesse tempo. Ainda até conversando com o professor Ronaldo, né? O que nós vamos falar nessa live? Falei, acho que, professor, nós temos que contar dessa experiência, né? Que é possível, sim, promover a aprendizagem, é possível aprender, é possível mesmo com o caos, com o vazio que nós estamos vivendo, que são situações realmente dolorosas. Não seja vazio, seu livro incrível. Mas também a própria questão da estrutura, né, física das redes. Nós entendemos isso quando nós falamos do tamanho, da dimensão que é o Brasil e de outros lugares. Mas aí por trás disso, né, professor, não sei se você concorda comigo, que é possível, e eu até queria que você contasse um pouquinho para a gente do que seus alunos estão fazendo lá, desse projeto incrível que você desenvolve com eles. Mas, para mim, Letícia, o que está por trás disso, de ser possível, é o que Edgar Morin nos convida de entender o professor, que ele é um humano.
né? E enquanto humano, ele tem que ser otimista. Hoje um aluno perguntou assim, professor, nós estamos desenvolvendo um projeto em que eles têm que, na verdade, entregar para o mundo alguma potência deles. E a pergunta que move é: o que você, jovem, pode ensinar para um adulto? E sabe o que ele me disse, professor? Os jovens podem ensinar os adultos a serem mais otimistas e acreditarem que é possível. E aí, muito legal, né, que gerou toda uma discussão. Estou trazendo essa fala do meu aluno para dizer assim, eu acredito, Letícia, que é isso, na verdade, que torna possível esse otimismo, esse olhar do professor que é humano, que acolhe, que nós damos o nome aí de competências socioemocionais, né? Mas de tantas outras coisas. Mas é possível por essas características e esse fator. Então, e aí, né, ninguém melhor do que o professor Ronaldo para poder falar sobre isso. Tem até um livro escrito, né, falando dessa importância de olhar para a vida. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Então, o livro Tá aí o seu livro? Ah! Né? Tá bonitinho aí. O meu não tá aqui próximo. Ok, legal. Bom, então, assim, né, Letícia, eu tive a oportunidade de escrever esse livro com um parceiro, né, que foi o professor Douglas de Mateu, que é um amigo e é PhD aí no assunto. E nesse livro eu trouxe um pouco da minha biografia, claro, mas coloquei um conteúdo que eu acho muito importante e que é muito difícil hoje em dia, que é a mudança do comportamento, né? Eu acho que de tudo que o ser humano faz, eu acho que mudar um comportamento indesejado é uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta, não é verdade? Haja vista você ver uma pessoa que quer, sei lá, mudar dentro do relacionamento, ou que quer emagrecer, fazer uma dieta, ou que quer se programar para alguma coisa, deixar um hábito negativo como parar de fumar, por exemplo, né? Então, mudança de comportamento é muito difícil, mas nós colocamos ali não uma receita de bolo, né? Mas nós colocamos comportamentos que, se a pessoa identificar que ela pode melhorar, é um caminho que pode ser seguido, né? Mandar um abraço aqui para o Marlon, né? Meu professor aí lá da academia, o professor Marlon está aí com a gente. E olha que engraçado, até esse comentando aqui do Marlon, né? O Marlon foi meu aluno na faculdade, né? E depois eu fui ser aluno dele na academia. Então era muito engraçado, porque, puxa, né, professor, você me ensinou lá a parte técnica lá na faculdade, e agora eu te ensino aqui na academia. Então, essa troca é muito importante, né? E falando de comportamentos, né? Identificar um comportamento negativo é o primeiro passo para você melhorar aquele comportamento, para que você sua vida. E depois que você identifica, para você melhorar, você precisa ter atitude. Se você não tem atitude, você não consegue caminhar, né? Então, é isso que eu falo muito para os meus alunos, né? A gente, hoje, é comemorado o Dia da Mulher, né? Então, aqui eu também parabenizo você em reconhecimento a todas as mulheres aí que estão participando da live, agradecendo a presença. Mas amanhã, os meus alunos têm que apresentar um trabalho sobre o Dia da Mulher. E aí eles tinham que pesquisar, né, as mulheres mais importantes da história do Brasil, tal, uma busca ativa e lá, tal. Mas não só na internet, não só uma pesquisa assim que você dá um Google lá e já aparece tudo, mas buscar mulheres reais, buscar mulheres que no dia a dia fazem a diferença, ainda mais nessa pandemia, e que às vezes são pessoas que não são tão faladas, pessoas que não são tão valorizadas na nossa sociedade, né? Então eles fizeram uma busca lá e dentro da comunidade deles encontraram algumas pessoas que deram depoimentos, eles fizeram algumas perguntas bem interessantes que contribuíram para que eles entendessem, né? Entendessem um pouco mais como é possível você fazer um bom trabalho desde que você encontre aquilo que você gosta, aquilo que faz o seu olho brilhar, aquilo que faz o seu coração bater mais forte, né? Eu, né, um pouco mais de 40 anos, encontrei isso na minha vida, né, que é dar aula. Então, fui buscando cada vez mais me aperfeiçoar dentro da parte didática, né, dentro do ensino que a gente fala para a faculdade, né, que é o ensino superior, mas também trabalhar com o ensino médio, porque eu vejo que eles são o futuro, né? Então, a educação, para mim, hoje é fundamental, né? Se trabalhar desde pequeno, trabalhar uma base legal, para que eles tenham uma condição melhor no futuro. Que interessante, né? E, na verdade, você trouxe uma coisa muito importante que é os alunos do ensino médio, né? Que são esses jovens. Hoje ainda também com uma turma que
quiseram abrir, na verdade, para... Eu levei um tema, até estava falando sobre isso num café com a Ana, levei o tema e falei, nossa, nós estamos aqui com um programa incrível de filosofia para crianças, né? E vamos fazer esse tema. Aí eles pararam e falaram assim, professora, mas nós não queremos falar sobre isso, né? Falei, não? E sobre o que vocês querem falar, né? Professora, dá oportunidade para que nós possamos apresentar os temas. Falei, interessante, gostei da proposta deles, né? Falei, não, confio em vocês. Então, me passem os temas. Não, nós não vamos passar o tema, nós só vamos apresentar no dia da aula. E nós dividimos em 4 equipes, né? Aí eu falei, no dia da aula, sem o tema. Não, mas eu confio, né, nos meus jovens filósofos. E foi impressionante, porque realmente eu fiquei assim... Hoje eu me emocionei de chegar a chorar na aula, assim, sabe? De lágrimas. De verem jovens propondo, na verdade, uma escola do futuro e dizendo, professor, que o mais importante desse jovem hoje é o autoconhecimento, é a alta consciência. Uma aluna falou assim, professora, no futuro muitos vão dizer que a nossa geração não está preparada, que as profissões do futuro ainda não foram nem inventadas, né? E que nós aqui, mas na verdade nós estamos tendo, mesmo que talvez não sejam todos que estão abertos para isso ainda, mas o jovem hoje que quer, que está disposto, que é motivado, né? E que encontra alguém com um olhar positivo e otimista sobre a educação e sobre o próprio jovem, nós estamos aprendendo a nos conhecer, a tomar consciência do nosso papel, para que assim nós possamos construir uma nova escola e uma nova realidade. Eu fiquei tão feliz, né, de ouvir essa fala deles e toda a apresentação. Eles trouxeram as competências digitais, trouxeram a questão da escola enquanto um lugar de construção. Então, assim, se nós temos desafios, sim, como você apresentou, um desafio estrutural da falta de internet, que é um problema, um desafio da falta de formação de professores, que eu, né, não sei se na sua... Aqui, nós vivenciamos isso, né, precisamos, assim, inclusive, eu acredito, né, professor, que nós temos que falar com os professores sobre a importância de sermos otimistas, de não ter uma vida vazia, né? É uma pergunta bem interessante, inclusive, de um gestor, que falou assim, Letícia, como é que vai ser agora o ensino médio? Que professor que vai dar aula de projeto de vida? Eu falei assim para ele, olha, um professor que tenha vida, né? Um professor que consiga ter uma vida além só do conteúdo que ele ministra, né? Mas ele vai trabalhar com os alunos exatamente aquilo que ele é enquanto humano. Então, é uma reflexão minha, né, até apresentando essa sua proposta. Eu queria que você falasse um pouquinho também do que acontece aí, muito lindo esse seu trabalho, tanto da inclusão, quanto também de preparar os meninos para o mercado, né? Nós realizamos uma entrevista, e é muito legal que, assim, não é só uma entrevista de trabalho. Eu acho isso que eu achei incrível do trabalho que você desenvolve com eles. Queria que você contasse um pouquinho disso, eles estão aqui conosco, estão nos acompanhando, mas é prepará-los, vê se a minha leitura se é isso mesmo, prepará-los para o mercado de trabalho, mas com o olhar das competências socioemocionais, né? Que lindo que foi! Ver esses meninos, ouvir o que eu ouvi dos seus alunos, foi uma coisa, um presente. Queria que você contasse um pouquinho para nós sobre esse projeto. Não, eles são ótimos, né? Eu costumo dizer que eles estão num outro patamar, assim, né? Se você comparar com aqueles alunos que não fazem esse trabalho, né? Quando a gente vê os soft skills, né? A gente percebe que as competências mais importantes hoje para o mercado de trabalho são questões de valores, né? E a gente costuma falar muito isso, né? O caráter desses jovens, sendo um bom caráter, com certeza eles vão ter uma formação melhor. Porque a gente vê assim, a pessoa com caráter, ela pode aprender de tudo, né? Ela pode aprender a ter uma melhor comunicação, ela pode aprender a lidar com problemas, resolução de problemas, né? Então, eles são como se fosse um livro em branco, aberto ali para a gente escrever uma nova história, né? Aqui da nossa cidade. Eu faço um trabalho em parceria com a Guarda Mirim. A Guarda Mirim é uma entidade que tem 42 anos aqui na cidade, né? E ela faz essa formação dos jovens para o mercado de trabalho. Então, as empresas, através da lei de aprendizagem, contratam esses jovens que são menores e também tem algumas turmas de alunos maiores de idade, né, para preencher vagas dentro dessa lei.
E então, quando a gente mudou a chavinha assim, desse projeto, porque eles tinham mais atividades físicas, era um trabalho mais voltado para o físico, né, para a parte física. E a gente virou a chavinha para voltar para as competências emocionais, competências socioemocionais. Recentemente eles fizeram um trabalho muito bacana que eles tinham que trabalhar 3 aspectos muito importantes. Um era o autoconhecimento, né, se conhecer mais, saber dos seus limites, saber dos seus valores, saber das suas possibilidades também. Trabalharam também com o planejamento de carreira, estou falando com jovens de 15, 16 anos, hein? Planejar uma carreira para 5, 10 anos, e eles finalizaram o trabalho falando de network, né? Então, o network no sentido de hoje usar as redes sociais, né? Como usar a rede social de forma adequada, né? De avaliar a sua rede social, de ver qual a mensagem que eles estão passando para as pessoas, né? Uma rede social cheia de memes, cheia de críticas, né, para as pessoas, a gente viu que não é legal, né? Sim, uma rede social saudável, onde você posta coisas interessantes, coisas engraçadas, coisas da sua vida, mas com um olhar positivo, né? Então, foi muito bacana esse trabalho, né? E eles entenderam que antes de você ser um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano. Então, isso foi a lição Sim. que a gente conseguiu passar nesse trabalho e que permeia um bom alicerce, né, para você trabalhar as competências e entregar para a empresa, entregar para a sociedade um melhor jovem, né? Que esse jovem é realmente o futuro de amanhã da cidade, é o futuro dessa empresa que está trabalhando ali na base. Então, está sendo muito positiva a devolutiva dessas empresas com a chegada desses jovens que estão sendo formados através dessas habilidades. Sim. Ô, professor, eu acho que assim, olha, uma coisa que me marcou muito o dia que eu estive com vocês, nós realizamos uma entrevista, né? Como se fosse uma entrevista. E aí perguntava assim, se você chegar numa empresa e estiver tendo um conflito de fofoca no corredor, né? Qual que vai ser a sua atitude? Um jovem virar e falar assim, eu vou ouvi-lo. Ouvi-lo, diálogo, né? Generativo, nós estamos trabalhando, na verdade, né? Com ouvir. Quando ouvimos, por exemplo, aquele seu aluno que tem uma empresa online de vender roupa, Nossa, não é? fantástico. Fantástico. O outro aluno, eu não vou lembrar o nome agora dele também, mas assim, com um olhar para mecatrônica, fazendo curso, aprendendo sozinho. Então, assim, é muito. Exato. Eu quis trazer toda essa experiência e até o que vem aí com a filosofia. Os meus alunos, hoje eu tenho alunos do 4º ano gravando um TED, professor. E nesse TED eles estão respondendo o que as crianças podem ensinar para os adultos. E um aluno disse assim, tecnologia. E o outro disse, felicidade. E eu tenho um aluno querendo ensinar os adultos a serem mais amigos, né? Então é um projeto que está saindo aí também, quentinho. Tem os alunos lá do 1º ano do ensino fundamental, né? E que está fazendo um trabalho, janelas para o mundo. Qual é a janela que eu tenho que eu possa abrir o mundo? Então, assim, e isso está acontecendo, por exemplo, com os jovens, isso que nós estamos vivendo, eu vou usar um termo que eu uso sempre, tá, professor? Muitos diziam que era perfumaria. Que o que eu, você e outros professores inovadores desenvolvem, o que o Centric acredita era perfumaria. E aí agora, né, professor, chega a BNCC, né, primeiro ainda, lá confunde um. Exatamente. E agora, a BNCC para o ensino médio, não é? Que além, na verdade, das 10 competências, ainda está trazendo as 4 áreas do saber, né? Que é a ciência, a matemática e suas tecnologias, as ciências, tecnologias, as linguagens. E é muito interessante que na linguagem nós temos língua portuguesa, língua inglesa e educação física, né? E artes. Obrigado. E as ciências sociais. Então, trazendo isso agora não é mais perfumaria, é uma diretriz, né? É um documento norteador. Então, exatamente. E precisa ser construído, né? Então, assim, eu fico muito feliz de recebê-lo aqui no Centric e desse bate-papo nessa noite, de contar para todo mundo que nos acompanha e que isso chegue a todos os professores, que ensinar e aprender mesmo durante a pandemia, né, professor? É possível? É possível, com certeza. É possível, né? Eu também acredito. Eu falo para eles que quando entra numa sala, né, às vezes pode ser até online, né, porque a gente joga algumas sementinhas ali na cabeça deles, né, algumas realmente batem e entram na cabeça. Tem alguns alunos meus aqui, por exemplo, o Michael, que está aí, Michael Fernandes foi meu aluno,
agora ele executa alguns trabalhos com a minha empresa, é um excelente recreacionista, né? Tá aí participando. E eu vejo que algumas pessoas têm um certo talento, né? Só que ela às vezes não sabe qual que é esse talento. Ele está meio que adormecido dentro do peito, ou a pessoa acha que não é capaz. E quando ela percebe que ela é capaz e que ela pode fazer a diferença, parece que ela brilha mais, ela se destaca naturalmente, né? Sem ser uma coisa forçada, né? E a gente colocou no livro aqui uma questão muito importante, né? Deixa eu mostrar ele novamente aqui, ó, né? Quando você falou dessa Incrível. coisa aí, a gente toca nessa questão da fofoca, né? Que dentro da empresa acontece muito. A fofoca é uma coisa muito ruim para as empresas, né? Acaba, às vezes, minando o trabalho, né? Então, a gente fala uma coisa no livro que é fazer fofoca reversa. Então, eles falam, professor, mas como que é isso, né? Então, é assim, se alguém vier fazer uma fofoca para você de alguma pessoa, fale bem daquela pessoa, não fale mal. Porque você falando bem, você não está expondo o caráter daquela pessoa, né? Você falando mal, você está expondo o seu caráter. Porque se você fala mal de alguém, é porque você tem essa personalidade. Então, o que a gente fala? Fale bem daquela pessoa, fale, puxa, como ela é legal, o que ela já fez de bom para você. Não fale coisas negativas, porque o nosso cérebro, né? E aqui no Centro de Inovação, o nosso cérebro, ele atua de uma forma a favor ou contra a gente. O que eu quero dizer? Se nós falarmos coisas boas, ter bons pensamentos, a gente vai trazer isso para a gente. Da mesma forma que a gente falar mal, que a gente fizer maldade, a gente atrai isso para a gente também. Então, naquela linha de ser um bom ser humano e ser um bom profissional, fale bem, cara, fale bem das pessoas, tenha boas ações, né? Tem uma hashtag aí, se a gente puder escrever aí, fazer o bem, faz bem, GMS, né? Meus alunos fizeram um trabalho agora, usaram essa hashtag, aí depois você pode olhar, né? Com trabalhos ligados ao meio ambiente. Letícia, saiu cada coisa fantástica. Então, eles tinham que fazer um trabalho, postar, fazer um texto. E, assim, dando liberdade, né? Saiu cada coisa fantástica, desde textos maravilhosos que eles escreveram, até ações práticas, né? Que fizeram, às vezes, em casa, montaram uma horta em casa, ajudaram as pessoas da vizinhança a trabalhar melhor a reciclagem. Trabalho simples, né? E aí a gente vê que às vezes a gente pensa em coisas mirabolantes para mudar a educação, para mudar o mundo, né? Mas se a gente focar nas pequenas ações, desde a base, né? No último capítulo do meu livro, não sei se você já chegou, mas a gente fala de um trabalho que envolve desde o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, onde dá para se trabalhar todos eles no mesmo projeto, né? E esse projeto vai fazer com que cada um deles, cada grupo participante, pense diferente de acordo com a sua realidade. Então, existem possibilidades, mas a gente tem que sair um pouquinho fora da caixa, né? Realmente dar uma viajada e pensar que as pequenas ações é que vão ter grandes resultados. Que interessante, professor, isso que eu falei sobre isso com os meus alunos hoje, estou aqui, você está falando, está dando, né, até, nós falamos sobre isso, não é, às vezes nós estamos querendo, vamos transformar o mundo, um projeto incrível, né, e eu ainda lembrei, contei para eles, né, uma poesia do Rubem Alves que diz, eu não quero mais projetos megalíticos, né, enorme, mas eu quero essência, Exato. né, essência realmente, o texto das jabuticabas, né? Na hora que está acabando as jabuticabas, eu quero aquilo que é verdade, aquilo que realmente tem significado. E é esse trabalho de semente, né? Tanto para os nossos alunos, como os professores. Vamos semear as nossas sementes, vamos acreditar que eles são capazes. Valon diz muito isso, né, professor? Vamos dar voz para os nossos alunos. Não são projetos assim, talvez, que vão construir uma nova escola do ponto de vista... Mas vamos construir no cotidiano, na sementinha, na prática, não é? Numa interação. Ô, professor, eu vou aproveitar essa fala minha aqui e hoje, ó, vou fazer ao vivo esse convite para você, que eu já combinei com os meus alunos do 9º ano, que estão desenvolvendo um projeto também muito bacana sobre a escola. E eles querem, na verdade, a discussão que eles trouxeram é uma discussão muito forte do ponto de vista dessa autoconsciência, dessa escola do agora, a escola do futuro, e o papel do jovem na construção desse novo tempo. E aí, a grande questão foi assim, professor, nós precisamos levar isso para outras pessoas. Falei, já sei, vamos convidar o professor Ronaldo
e todos os Legal. alunos deles que estão aqui conosco. Vamos marcar um encontro à noite pelo Zoom. O que você acha? Ou pelo uma plataforma que é aberta. Vamos divulgar para toda a comunidade. Vamos juntar os meus alunos com os seus alunos, com toda a comunidade docente, com os alunos da rede pública, da rede privada. E vamos fazer uma discussão sobre o jovem, o papel de jovem na construção da educação. Você topa? Claro, claro, já estou dentro. Ai, E meus alunos também. Conta então, com a gente. vamos marcar isso, então. Um workshop, na verdade, né? Eu acho que assim, abrir. Eles até propuseram, professora, vamos pedir para eles abrirem a fala para que todo mundo possa falar, para que nós possamos entender as diversas possibilidades. Então, fica o convite, vamos organizar, então, professor, isso, e colocar todo mundo junto, todas as sementes, não é, que estão germinando para que possamos construir esse novo tempo. Muito obrigada, professor. É uma grande alegria recebê-lo aqui novamente, né, dizendo isso. É uma admiração pelo seu trabalho, admiração pelo seu trabalho no livro, seu trabalho com os seus alunos, admiração pelos seus alunos que estão aqui. Um grande abraço a todos. Agradecer a todos que participaram. Muito bacana comentando, né? Sim. Galera comentando aí, puxa, gente querendo o livro, ó, o livro tá aqui. Não Seja Vazio o nome do livro, tá? Tava em promoção na Amazon esses dias, nas melhores lojas do ramo também, né? Não Seja Vazio o nome do livro. Eu tô terminando aí, na verdade terminei, mandei para a editora um novo livro que fala sobre as questões autistas, né? Tem um garotinho autista, meu filhinho de 7 anos, Luiz Felipe, e que, como eu falei lá no começo, é hoje uma das coisas que fazem os meus olhos brilharem, né? Trabalhar com essas crianças e desenvolvê-las, né? Então, eu faço um trabalho muito bacana também dentro da psicomotricidade, trabalhando diretamente com criança autista e fazendo, através da psicomotricidade, sessões de terapias, onde a gente busca o desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências, tanto emocionais quanto físicas, né? Então, é muito legal. E vai sair aí, o nome do livro é O que ele vai falar primeiro, né? Que tem a ver com as questões, indagações que a gente tinha com o Fefe quando ele tinha 1 aninho e pouco, 2 aninhos, ele não falava, né? A gente tinha uma aposta em casa, queria falar primeiro, e esse se tornou o nome do livro, que também ficou muito bacana e em breve vai estar aí disponível para todo mundo. Que delícia, parabéns novamente por esse trabalho. Valeu. Eu tô com o meu aqui, ó. Ah, eu também desse. Muito bom estar aqui na minha cabeceira e convido a todos a conhecer o trabalho do professor também. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos que estiveram conosco. Um grande abraço, né, para todos os seus alunos, para os meus alunos, para a Lu, que estava aqui nos acompanhando também. E que nós possamos continuar, né, a acreditar nessa educação otimista, esse otimismo. O Edgar Morin diz assim, o otimismo, ele é uma postura pedagógica, né? Esse olhar do humano enquanto potência, é uma postura pedagógica. Que nós possamos, então, continuar, né, soltando sementes dessa postura pedagógica do professor otimista, da escola otimista e dos alunos otimistas que são tão capazes, né? Obrigado, professor. Gratidão em tê-lo conosco. Agradeço pelo convite. E já aproveito para fazer um convite, agora às 8 horas, no Instagram da minha empresa, que é QPZ, Qualidade de Vida, vai ter uma aula especial para o Dia da Mulher, tá? Então vai ter a professora Karina, vai estar dando uma aula sensacional, voltada ao Pilates, o Yoga, né? Que é muito importante nos dias de hoje. Então, se você puder, Letícia, convite a QPZ, Qualidade de Vida, esse é o Instagram da minha empresa, e a professora Karina, 8 horas, vai dar essa aula especial em comemoração ao Dia da Mulher. Então, um presente aí que a gente vai oferecer para as mulheres. Desliga, no caso, a televisão, coloca um tatame na sala, se não tiver, pode colocar um colchonete ali, um cobertor, enfim. Participe dessa aula, que vai ser muito legal, voltada aí em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Ai, que delícia, obrigado pelo convite. E aqui no Centric nós acreditamos, inclusive nós temos um programa que a Ana desenvolve, que é Yoga para as Crianças, né? E que traz, na verdade, uma nova perspectiva, não isso que da educação, né, da meditação, do que um olhar ainda do senso comum, mas sim desse olhar de se conhecer, conhecer sua respiração, seu corpo, né, para assim poder se colocar. Então fica o convite, convidar todos, né, para que possamos continuar lá
E muito obrigado, professor. Gratidão. Até a próxima. Até breve para os nossos alunos agora. Tchau, pessoal. Falou, tchau.